Bom, boa noite, pessoal. Para mim é um privilégio poder estar aqui e falar sobre um assunto tão importante, sobre a conexão entre o SARS-CoV-2 e a questão do HVAC. Agora travou. Tá. Então, o tema da nossa webinar é sobre ações em HVAC para minimizar infecções do SARS-CoV-2. Documento, a gente é muito grato pelo pioneirismo da ASHRAE. A gente tem esse documento, ASHRAE 170, Covid Guidance. A gente tem outro documento maravilhoso da ASHRAE, que está disponível, não precisa nem... você só escrever ASHRAE 170 Covid Guidance, já baixa o documento. Existe ASHRAE Position Document on Infectious Aerosols, que é um outro documento da ASHRAE extraordinário. Também estou usando um pouco o material da AF sobre filtragem. A Renabrava 09, parabéns à Brava pela iniciativa, né? Renabrava 09, um excelente documento. E, a título de curiosidade, também parceira da ASHRAE, as orientações da REVA, é só escrever orientações REVA Covid-19. A REVA é o digamos assim, equivalente, não em tamanho, porque a ASHRAE é muito maior, né? Mas é uma associação maravilhosa da Europa, de também a orientação na hora de refrigeração e ar-condicionado. Então, em cima desses documentos que nós bolamos esse material. Ou seja, como diz hoje em dia, politizando, baseado em ciência, né? Isso aqui é baseado tudo em ciência, baseado em estudos sérios de empresas comprometidos, né? Eu vou ser bem sério para vocês, eu nunca vi isso. A ASHRAE, na questão das salas COVID, mandou um documento escrito, desenhado na mão, devido a saber da emergência da situação e devido ao comprometimento da ASHRAE com a questão da sociedade como um todo. Parabéns para a ASHRAE. Para mim é um privilégio ser membro da ASHRAE e queria que vocês, como estudantes, soubessem que a ASHRAE é uma verdadeira bênção na vida do mundo. Na área de... Imagine que a área de HVAC ia ter uma importância tão grande nesse momento tão difícil que estamos passando da sociedade. Só um pouquinho que já vou passar a animação aqui. Deixa eu aceitar, pessoal. Só um pouquinho que estamos aceitando algumas pessoas aqui. Só um pouquinho. Então, esse aqui é um material misturado da ASHRAE com a REVA. Eu vou citar quando que é da ASHRAE, quando que é da REVA, quando que é da AF, quando que é da Renabrava, e quando que é da NAFA. Até esqueci de citar a NAFA, que também está nesse documento. A título de curiosidade, a ASHRAE é, na minha concepção, a maior associação HVAC do mundo, né, com dezenas de milhares de membros, 50 e tantos mil membros, que eu me lembre. A REVA é a maior associação na área de refrigeração e ar-condicionado da Europa. A NAFA é a Associação de Filtragem, que é uma associação americana específica de filtros, maravilhosa também. A Brava, nossa brasileira, né? Então, esse começo do documento aqui é da REVA. Uma das coisas, como a REVA é para a Europa, é que isso aqui está traduzido literal do português, direto da REVA, não fui eu que traduzi. Então, você tem as gotículas grandes. As gotículas grandes são as gotículas acima de 10 microns. Então, as gotículas acima de 10 microns são gotículas grandes. As gotículas grandes, obviamente, que, segundo a REVA, ela tem uma distância ali de 2 metros, né? Que ela vai encontrar superfície até 2 metros ao poder espirrar, tossir,
né, que é especificamente as gotículas grandes. A maioria das gotículas grandes caem em superfície próxima. Pode ser em mesa, secretaria. Então, isso está na reva. Em contrapartida, a reva também... não está funcionando mais. A reva também tem a questão das... tem a questão das gotículas pequenas. As gotículas pequenas são as gotículas que são menos que 5 microns, né? Que são as gotículas que vão ficar em suspensão no ar por até 3 horas. Então, as gotículas pequenas vão ficar em suspensão no ar por até 3 horas. O que é interessante também é lembrar que, apesar de ter as gotículas grandes e as gotículas pequenas, o tamanho do vírus, esse vírus ele tem um tamanho entre 80 a 160 nanômetros. Se for fazer uma média ponderada, a gente está falando de 0,12 microns. De 80 a 60 nanômetros seria um tamanho, vamos dizer aí, de 0,12 microns. Só para vocês terem uma ideia, vamos falar do tamanho do vírus, 0,12 microns, um grão de areia da praia, não grão de areia da obra aí, que é enorme, um grão de areia da praia, ele tem 90 microns. Então, é verdade dizer que, pode-se dizer que, de uma maneira arredondada de dizer, que o vírus é 1000 vezes menor que um grão de areia da praia. Só para ter uma ordem de grandeza. Aqui você tem os tamanhos dos vírus, bactérias, esporos, pólens. Então, como vocês podem ver, os vírus são de tamanho de 0,01 a 0,16 microns. Obviamente que o coronavírus está nessa margem de tamanho aí, certo? Né? Isso não quer dizer que possam ter vírus de 0,3 microns também. Claro, obviamente que pode. Aqui é um documento já da ASHRAE corroborando com o que a Reva estava dizendo. A ASHRAE aqui dizendo que você tem de 2 a 3 dias a viabilidade de vírus em superfície e que você tem 3 horas dos vírus no ar, né? No ar até 3 horas, enquanto na superfície 2 a 3 dias. E a ASHRAE se baseou esse documento, não foi em qualquer lugar. Um exemplo clássico, The New England Journal of Medicine também corrobora com o que a ASHRAE disse e com o que a Reva disse. Ou seja, por exemplo, 3 horas nos aerosóis, 4 horas no cobre, 24 horas num cartão de visita e 2 a 3 dias num plástico ou no metal. Mas o que é mais preocupante é as gotículas pequenas às 3 horas nos aerosóis. Aí é uma das grandes preocupações. Esse documento da ASHRAE é incrível, incrível. Nesse documento da ASHRAE você tem a visão de uma pessoa numa cama, contaminado, obviamente, né? E vocês veem essas gotículas vermelhas, que elas estão indo para o chão. Elas estão indo para o chão. Só para vocês terem uma ideia, olha só, vocês são da área de engenharia, até o vírus tem pura engenharia no meio da história. Olha que interessante. Se você for pegar aqui, você vê que existem 3 forças, 3 vetores. Existem 3 vetores que atuam sobre a questão do vírus. Você tem o que chama de gravity, que é a gravidade, que vai querer levar ele para baixo. Você tem o drag force, você tem o drag force, que é a força do espirro, né? Do empuxo do espirro, que chama de drag force. E você tem o airflow. O airflow é o sentido do fluxo do ar, o sentido do fluxo de ar. Por isso que obras de conforto não foram feitas para questão de vírus, porque você não tem um fluxo unidirecional. Então, o que acontece é que as gotículas grandes, baseado nessas 3 vetores, ela vem aonde? Para o chão. Você pensa, por exemplo, uma gotícula de 100 microns. Uma gotícula de 100 microns,
pensando numa velocidade do ar de 2,5 metros por segundo. Você sabe que ela vai ter 5,8 segundos, seja dali que você tira os 2 metros, por exemplo, de distanciamento. Em contrapartida, as gotículas vermelhas, as azuis, me perdoe, as pequenininhas azuis, o que está escrito ali? Que elas vão evaporar. Elas vão evaporar. Então, as gotículas pequenas, elas com certeza vão passar pelo retorno do ar-condicionado. Então, as gotículas grandes vão buscar a superfície, até posso brincar que as grandes vão para a superfície, as pequenas vão para a serpentina, né? Esse documento da ASHE é muito interessante, mostrando a trajetória da gota. Aqui é uma título de curiosidade, eu não vou abrir agora para vocês, mas existe Facing COVID-19 Challenges, Leave Additional Space when Exercising. Então, esse documento aqui, ele, se você está disponível no YouTube, ele tem um CFD, mostrando a trajetória das gotículas enquanto uma pessoa está caminhando ou correndo. E educa também a importância, por exemplo, quando você está na rua, de você sempre ficar ao lado e não atrás de uma pessoa. Porque se você ficar atrás de uma pessoa, você vai aumentar a tua chance de infecção, certo? Podemos ir para o próximo, né? Então, nós chegamos aqui às nossas amigas, gotículas pequenas e gotículas grandes. Primeiro vamos falar, o que todo mundo já sabe, o que não tem a ver com ar-condicionado. Gotículas grandes. Essas gotículas têm baixo tempo de exposição. Segundo aquele documento lá, 5 segundos. O tempo de exposição é lá 5,8 segundos. As soluções que não têm conexão com o ar-condicionado, obviamente que é o distanciamento, né? Esses 2 metros que você faz uma camada de proteção. Uso de máscaras comuns, não precisa ser uma máscara muito elaborada. E a limpeza de superfícies, que especificamente você tem, por exemplo, aqui em Curitiba, o prefeito está limpando tudo com hipoclorito de sódio, peróxido de hidrogênio e água, mesmo que a gente está num momento ruim de água aqui na nossa cidade. Em contrapartida, as gotículas pequenas. Essas gotículas pequenas, elas têm tempo de exposição de até 3 horas, né? E você não vai ser uma máscara comum que vai te proteger de uma gotícula pequena. Não vai ser. Então, nesse caso, a gotícula pequena é a melhor maneira de proteção, obviamente, além de todas aquelas maiores, né, que é o shield, seria, por exemplo, uma máscara do tipo N95. A pergunta é a seguinte. Não está funcionando. A pergunta é a seguinte. O ar-condicionado tem conexão com a gotícula grande? O ar-condicionado tem conexão com a gotícula grande? O ar-condicionado tem pouquíssima conexão com a gotícula grande, né? Porque você tem 2 metros, a pessoa deu um espirro, o que o ar-condicionado vai mudar o espirro do cara? Por isso a importância da máscara e tudo mais. Mas, de repente, pode ter uma conexão e já vou explicar para vocês depois. Mas com a gotícula pequena, o ar-condicionado tem bastante conexão. Baseado nisso, baseado no COVID Guidance 170 e na REVA, ou seja, na ASHRAE e na REVA, eu fiz um pacote, bolei um pacote de soluções, lembrando que eu não vendo nenhum produto. Isso que é diferencial, você vê vários treinamentos maravilhosos, de pessoas que vendem aquele produto. Eu estou aqui falando para vocês, eu não vendo esses produtos. Eu não vendo. Literalmente, não estou vendendo produto nenhum. Eu estou aqui como professor, dando treinamento para vocês como professor. Então, a gente tem as lâmpadas UVC, que é um dos pilares da solução, o número de trocas e filtragem adequado, a exaustão dos banheiros e outras ações nos banheiros, e a questão do controle de umidade.
Ou seja, quando você faz um aparato no documento da ASHRAE e da REVA, você acaba encontrando bases nesses 4 pilares. A lâmpada UVC é incrível, eu não quero politizar a coisa, mas tem um monte de gente falando que o número da China é falso, o número da China é falso, o número da Coreia é falso, o Oriente é falso, mas quando você vê os hospitais no Oriente, vendo os hospitais lá dentro, eu não sei até quanto falso que é. Você pega em Wuhan, todos os hospitais estão entupidos de robôs de UVC. E eu acho que esse pode ser um dos diferenciais que eles estão tendo na solução deles. Olha só, o que dizem sobre lâmpadas UVC as maiores associações de ar-condicionado do mundo? Então, por exemplo, naquele documento de doença infecciosa da ASHRAE, a ASHRAE diz o seguinte: while UVGI, ou seja, lâmpada UVC germicida, às vezes usar lâmpada com o tamanho de onda C, eles usam uma sigla de germicida, certo? Is well researched and validated. Então, isso quer dizer o quê? Que é uma tecnologia que já foi bem pesquisada e validada. E olha o que a ASHRAE fala nesse documento. Many new technologies are not. Ou seja, as outras tecnologias derivadas, eles não falam tão bem. Isso está no ASHRAE Position Document About Infection Aerosols. Ou seja, eu estou falando exatamente o que está no documento da ASHRAE. Na REVA, eu só fiz uma questão de tradução. Como veio de inglês, e no inglês estava escrito room, e daí em Portugal traduziram quarto. Eu tirei a palavra quarto. Agora entendi por que tá a palavra quarto, mas não entendi. É porque o room também pode ser um quarto, mas nesse caso aqui, a REVA diz o seguinte, no documento da REVA sobre Covid: equipamento especial de limpeza por UV, a ser instalado na admissão do ar ou tratamento de ar no recinto, também é eficaz no tratamento de bactérias e vírus. Quem que falou isso? A REVA. Ou seja, estou citando a ASHRAE e a REVA. Os dois falaram bem da tecnologia UVC. Então, até teve uma palestra que eu dei esses dias, eu não vendo lâmpada UVC, que a CNN fez uma reportagem há 3 dias atrás sobre lâmpadas UVC para os metrôs. O Washington Post, há 10 dias atrás, fez uma reportagem na capa sobre o UVC, e até uma pessoa numa palestra falou para mim, o Washington Post falou que o UVC não é bom. Depois que eu fui ver o que está escrito, aí a pessoa não sabia falar inglês muito bem, por isso que a reportagem é a seguinte, é que o presidente Trump, ele falou que o UVC do sol já resolve, já mataria os vírus, e que se pôr um UVC nas casas resolveria. E daí o Washington Post falou que não tinha dúvida que a UVC era uma ferramenta interessante para ser germicida com o vírus, mas que um presidente da República não pode falar desse jeito que todo mundo vai botar lâmpada UVC em casa, né? E também a questão que o sol não tem uma quantidade de UVC suficiente para efeito germicida. Mas então, digamos assim, só a título de curiosidade, né? Só a título de curiosidade, o que é os raios UVC? Então, você sabe que você tem vários tipos de ondas, E você tem a onda do micro-ondas, a onda do raio-x, e no espectro dos raios ultravioleta, você tem UVA, UVB, UVC, e o UVC tem um determinado comprimento de onda que tem o efeito germicida. Como que é esse efeito germicida? Esse efeito germicida vem através de que muda-se a estrutura do DNA desse vírus, impedindo a multiplicação do mesmo. Então, por isso que a UVC tem esse efeito. A ultravioleta tipo C, ela tem comprimento de onda de 220 nanômetros a 280 nanômetros. Mas a nossa ASHRAE, ela conseguiu, já na ASHRAE Fundamentals, eles têm lá o efeito germicida acima de 254 nanômetros. Isso está nos manuais da ASHRAE.
Você veja como que a ASHRAE traz a luz. Por isso que até a sigla UVGI é melhor, porque o VGI, essa sigla significa que você tem o comprimento de onda acima de 254 nanômetros. Você veja como que a ASHRAE ajuda a gente em tudo. A questão é a seguinte, qual que é a dose de uma UVC? A dose de uma UVC tem uma conexão entre a intensidade de que você vai pôr, de nanowatts por segundo por centímetro quadrado, pelo tempo de exposição, né? Ou nanowatts por centímetro quadrado versus o tempo de exposição. Então, existem a dose não tem só a ver necessariamente, genericamente, a intensidade versus o tempo, mas você tem conexões com a questão da temperatura, com a questão da velocidade do ar. Então, é claro, não estou aqui para dar um curso de lâmpadas UVC, até poderia fazer no futuro, mas nesse caso aqui existe um gráfico da Steriler sobre a questão de quanto que você... já é o gráfico do coronavírus, né? E aqui você tem a quantidade de nanowatts por segundo por centímetro quadrado versus o quanto que você quer eliminar especificamente desse tipo de vírus. Então, só para ter uma ideia, aqui você tem 6,371 nanowatts por segundo por centímetro quadrado, você vai ter uma quantidade sobrevivente de vírus de 0,00001. Ou seja, seria 99,9999, 4 novos. Obviamente que, e não é simplesmente diretamente o microwatts por segundo da lâmpada que vai dizer para você o que você precisa. E isso aqui é especificamente da lâmpada da Steriler. Obviamente que você tem comprimentos de onda diferentes da marca A, marca B, marca C, e você precisa um devido dimensionamento. Mas a questão é, a lâmpada é uma ferramenta interessante. Pensa o seguinte, a lâmpada é uma derivada, ela não é uma integral. Então, naquele momento instantâneo em que o ar passou, naquele momento instantâneo na serpentina, ela tem esse poder. Só que, olha só, esse aqui é um dado interessante. The California Society for Healthcare Engineering fez uma pesquisa aonde, por exemplo, 0,15 milímetros de fouling factor, ou, nesse caso, de incrustação, em português, 0,15 milímetros de incrustação vai diminuir 16% a capacidade da máquina. Então, quer dizer, que quando você trabalha com lâmpadas UVC, você vai ter a possibilidade de aumento, quer dizer, de redução do consumo de energia. Que você vai trabalhar no nível de eficiência máximo da serpentina e vai diminuir a perda de carga, fazendo com que o teu equipamento tenha digamos assim, menos dificuldade para passar o ar. Ou seja, o objetivo da UVC não é especificamente só o vírus, mas a questão da economia de energia. Obviamente, tem várias maneiras de instalar o UVC. Hoje mesmo estava assistindo uma maravilhosa palestra da Trox, agora há pouco, que é uma excelente empresa. E nessa palestra da Trox, eles estavam falando sobre o UVC. Hoje também existem várias maneiras de se instalar uma lâmpada UVC num fan coil. Os fan coils já da Trox já tem de décadas já que você pode pedir de fábrica com a lâmpada UVC. Tem várias empresas, por exemplo, essa aqui é uma animação. Existe lâmpada UVC da Steriler, existe a RGF que vende lâmpada UVC, existe a EcoQuest, empresa muito boa, também vende lâmpadas UVC. Ou seja, não estou aqui para falar de marcas, são várias marcas que vendem a lâmpada UVC. Especificamente a Steriler tem, assim como os outros também, tem lâmpada UVC específica para encaixar numa rede de dutos, tem lâmpada UVC que é SteriWind, que é para desinfecção de superfície. Você tem equipamentos que tem a ventilação e a lâmpada UVC, você tem
lâmpadas UVC específica para salas cirúrgicas, para salas de UTI, né? Só um pouquinho. Veja, a gente tem a gotícula pequena, a gente vai trabalhar com a lâmpada UVC especificamente na serpentina. A gotícula grande, que vai para a superfície, eu acho, tem que tomar muita precaução da UVC para a superfície. Porque daí você tem que tomar cuidado, porque a UVC, ela tem seus impactos negativos, ela precisa dos seus EPIs, seus equipamentos de proteção individual. Você tem a questão da queimadura na pele, você pode ter problema na retina dos olhos, e se for exposição, digamos, estúpida, podia até, na pior das hipóteses, até ser exposto a um câncer. O que não tem problema nenhum da lâmpada UVC na serpentina. O que acontece que muita gente pergunta, e os ionizadores? Veja, a RGF, aqui no Brasil, né? RGF, a EcoQuest, tem sistemas de ionização. Sistemas de ionização são sistemas onde você usa o poder da ionização para poder fazer a desinfecção dos recintos. Você pode trabalhar até, inclusive, com superfície. Eu não tenho nada contra a ionização, mas diferente, a ionização é uma coisa boa, são bons, uma boa engenharia, bons vendedores, mas veja o seguinte, a UVC é uma solução que tem mais de 100 anos, muito mais que 100 anos. Então, você pode ter ionização e UVC, sem problema, não tenho nada contra, mas, então, veja o seguinte, o que a NAFA diz, por exemplo, what about ionizers? O que tem sobre o UVC? Aí, a NAFA, a ASHRAE mesmo, nenhuma dessas tecnologias são aprovadas para redução em perdas reais, mesmo que tenha excelentes testes em laboratórios. Então, veja, vários testes em laboratórios em obras têm mostrado um bom resultado da tecnologia, mas talvez por ser alguma coisa, você tem ainda, digamos assim, a NAFA, a ASHRAE, ainda não falando, digamos assim, não sendo tão explícito quanto a tecnologia. Mas eu não tenho nada contra a ionização, tem que tomar muito cuidado com a ionização, qual que é o subproduto que você vai gerar da ionização, por exemplo, qual que é o tamanho a quantidade de ozônio que vai ser gerado. Inclusive, eu vi uma nota agora como é que é? Pela Organização das Nações, a Organização Mundial da WHO, aonde eles falaram também que tem que tomar muito cuidado com o subproduto da ionização. Qual que é a quantidade de ozônio que vai sair de subproduto da ionização, que pode, de repente, fazer alguma coisa assim. Mas como eu estou falando genericamente, eu não estou aqui para fazer mal de marca nenhuma, nem falar bem, mas estou falando de tecnologia, não de marcas. A solução número 1 seria o UVC. Nada contra a ionização, pode ser estudado. A solução número 2 é a renovação de ar. Eu achei legal esse documento da Renabrava, que corrobora com a instrução 3 da Anvisa, referente ao Covid agora. E diz o seguinte, ele explica como que aumenta o ar externo, e ele fala o seguinte, abrir a porta, casa e máquina, de uma maneira simples, abra tudo a janela, abra a porta, aumenta o ar externo e não se incomode com o consumo de energia. Enquanto mais ar externo, melhor. É isso o resumo do que quis dizer nessa parte da Renabrava 09 ou da instrução 3 da Anvisa sobre o Covid. Ou seja, aumente ao máximo a tua tomada de ar externo. Olha só, pode ser viável abrir a porta casa e máquina, que faça a fronteira com o ar exterior, que vai aumentar a tomada de ar externo, aumentar a frequência de manutenção. Então, veja, eu acho que aumentar o ar externo, num ambiente cujo o fim é o conforto, é uma solução bem interessante que a Renabrava 09 e que a instrução 3 da Anvisa explicitam.
e, digamos assim, olhando do ponto de vista que a filtragem, teoricamente, não tem tanto efeito com os filtros que estão na NBR 16401, no caderno A3, ou seja, na NBR 16101. Veja o seguinte, existe aqui no Brasil, a gente tem uma classificação de filtragem, que a gente tem os filtros grossos. Nós temos uma nova classificação, onde você tem os grossos, os médios, os finos e os EPAs. E o que acontece? Paralelo a essa classificação de grossos, médios, finos, você tem uma classificação da ASHRAE 52.2, que chama de MERV. Tanto que quando a gente tem pessoas maravilhosas que trabalham com certificação LEED, de empresas muito boas, e sempre a especificação deles vem sobre o quesito dos filtros do tipo MERV. Mas, na verdade, daí para você ter uma classificação nacional, você tem que comparar o número de MERV com o número de outro, digamos assim, o número de MERV com nossa nomenclatura aqui da NBR 6101. Então, dando exemplo para vocês, o G4 seria, o melhor G4 seria equivalente a MERV 9. Então, o melhor G4 seria o MERV 9. Em contrapartida, um F9 seria um MERV 15. Então, isso é bem interessante. A primeira classificação lá de filtro EPA já seria um MERV 16, por exemplo. Então, aqui vocês têm a outra tabela. Essa é uma tabela da AF. Agradeço pela tabela que eles mandaram. É uma tabela interessante. Onde você tem um tamanho de partícula parecido com o tamanho de vírus. É claro que o nosso é 0,12. Aqui, esse gráfico é com 0,3, mas não tem problema. Só para fazer entender o princípio. Por exemplo, esse filtro azul é o MERV 8. MERV 8 seria equivalente lá ao filtro G4. Ou seja, se eu tiver 10 trocas de ar, ainda assim, eu vou passar 55% das partículas nesse tamanho de 0,3, entre 0,3 e 1. Então, quer dizer, você não vai ter um filtro G4, tanto que, até do ponto de vista de brincadeira falando, né? Se a pessoa trocar um filtro G4 por um novo, vai passar mais vírus, né? Porque se o filtro dele ainda estava num período do início para médio de vida, estou falando do início para o meio de vida, que ele trocou por um filtro novo, até ele vai filtrar menos ainda, né? Quando o filtro está novo é quando tem a menor eficiência, que daí ele vai ter menos restrição à passagem. Então, nesse caso aqui, digamos que um filtro G4, trocar o filtro G4 com solução para o COVID, sinceramente, não é uma boa pedida. Agora, aqui tem uma sugestão interessante, que é o MERV 11, que já em 10 trocas, ele tem já tem digamos assim, já tem uma viabilidade. A gente vendo que o MERV 11 seria o equivalente a um filtro M6, então isso quer dizer que um filtro M6 com 10 trocas não quer dizer que vai resolver o problema, mas vai ser muito melhor do que um filtro MERV 8. Então, um MERV 11 vai ser muito melhor que o MERV 8. E aqui eles têm uma associação interessante do MERV 11 com o MERV 16. O MERV 11 mais o MERV 16, só que daí teria que ter um equipamento preparado para isso. Mas olha só, vamos falar do M6. M6. Todo filtro ele tem uma eficiência energética. Nós não estamos falando aqui sobre a questão do filtro ser bom ou ruim. É a eficiência energética do filtro, não sobre a questão da filtragem. Não estamos querendo entrar aqui sobre índice de arrestância, sobre gravimétrico, a gente está falando sobre a questão de economia de energia. Esse aqui é o material da AF, né? Onde você tem filtro do A+ ao E.
E se você, por exemplo, usar um filtro de classificação energética a mais, ele vai praticamente gastar 1/3 da energia elétrica no período de vida útil do que o filtro E. Ou seja, isso é legal. Já a NBR 16101 já consta a questão da importância da eficiência energética dos filtros. Aonde que eu quero chegar? Se, por exemplo, a pessoa tinha um filtro, por exemplo, M5 da marca X, não estou querendo envolver marca, mas M5 da marca X, e ele trocar por um M6 da marca Y, ele vai aumentar muito o nível de filtragem e, de repente, sem necessariamente aumentar o consumo de energia. Ou seja, a gente chama isso de engenharia de filtragem. Hoje existe uma nova linha da engenharia, que é a engenharia de filtragem. Engenharia de filtragem pode ser algo para melhorar a qualidade do ar dos nossos ocupantes. Aqui é um documento da REVA. Eu estou usando muito ASHRAE e muito REVA. Nós temos a ASHRAE, o evento é da ASHRAE, mas a REVA também é amigo nosso também. Então, a REVA, que é a sociedade lá da Europa, onde ele mostra também as gotículas grandes e pequenas. E o que é interessante, no caso da Europa, é a ênfase que a Europa está dando, só um pouquinho. É a ênfase que a Europa dá aos banheiros. Os banheiros, só para ter uma ideia, os banheiros estão bem forte na questão das especificações europeias. Aonde que a gente tem na REVA Covid, eles falam o seguinte: os sistemas de ventilação das instalações sanitárias devem ser sempre mantidos 24 horas, nesse momento de Covid, 24 horas por dia, 7 dias por semana, ligados, assegurando que é criada uma pressão negativa, especialmente para evitar a transmissão fecal-oral. Ou seja, a REVA tem uma grande preocupação com os banheiros. Só para você ter uma ideia, coisa que eu até achei estranho, porque é de refrigeração e ar-condicionado, né? O banheiro, sim. A exaustão do banheiro faz parte da refrigeração e ar-condicionado. Mas eles colocaram na norma de refrigeração e ar-condicionado o seguinte: devemos educar o povo. Isso é interessante. O brasileiro, por exemplo, ele é um artista. É um artista. O brasileiro nasceu para as artes. Então, quando ele usa quando ele usa o banheiro, ele gosta de ver o que ele fez. Ele vai admirar a sua obra de arte. E daí ele dá o flush, ele puxa a descarga e vê. E na Europa eles falaram a importância de usar a descarga com o vaso fechado, com o tampo fechado. Ou seja, porque a gente fala de espirro e de tosse, mas também o banheiro pode ser equivalente, pode ter aerosóis da parte fecal e da parte de urina, a importância de tampar o fecho. Certas coisas que a gente vê nas normas da Europa, dos Estados Unidos, onde você vê que, infelizmente, vocês hão de concordar comigo, que no Brasil se politiza muito a questão e, às vezes, a informação mais útil, mais importante, fica faltando. Esse gráfico aqui é um gráfico famoso, né? Que é o gráfico do coronavírus. Lembrando que não é o SARS-CoV-2, mas é um parente muito próximo dele. Tá? Ou seja, esse é o gráfico do coronavírus. Aonde a gente tem aqui a questão da umidade relativa, a gente tem a questão da umidade relativa, e temos a questão da temperatura. O que podemos concluir aqui? Que aqui você tem essa parte que é o 4 graus. O azul é o 20 graus. E o vermelho é o 40 graus. A diferença do 20% de umidade para o 50% de umidade, em questão de multiplicação de gotículas, de viabilidade de vírus, é de 240 vezes. 240 vezes. Aqui eu tenho 0,3 e aqui eu tenho 80.
Já pensou 240 vezes? Então, certamente, a umidade relativa tem um impacto. A umidade relativa tem um impacto sobre a questão do coronavírus. Então, o impacto considerável. Infelizmente, nós aqui no sul do Brasil, né? Olha só que a temperatura mais baixa, a quantidade de impacto que tem. Eu tive uma reunião ontem com a diretora de saúde de Curitiba. Ela perguntou para mim, todo material que eu leio fala que a umidade baixa aumenta o vírus. Nós estamos tendo em Curitiba um dos períodos mais secos da história e Manaus é super úmido. Por que aqui está pouco e lá está muito? Olha como que o ar-condicionado tem resposta para tudo. Quando você usa, eu não posso entrar em dados tão particulares, mas alguns dados particulares da Brava, que passa lá para os fabricantes, Curitiba tem 15% das residências com ar-condicionado. Em Manaus, eu já viajei lá, todo mundo tem ar-condicionado em casa, mas o número lá é alguma coisa como 70 e poucos por cento de toda a população com ar-condicionado. Isso quer dizer o quê? Que apesar de ser úmido, quando a pessoa liga o ar-condicionado e fecha a janela, e mantém todas as casas fechadas com ar-condicionado lá dentro, isso aí acaba virando um motivo. Além disso, a questão da chuva, parece paradoxal, mas a chuva, ela tem, você tem período seco, você não tem chuva. Não tendo chuva, a janela fica aberta. A janela fechada, ela atrapalha na parte de infecção. Olha só o que diz aqui o documento da ASHRAE. Documento da ASHRAE. Você estava acompanhando o celular, né? Eu estava. Não, desculpa, Alexandre. É porque umas 15, 20 pessoas. Eu sempre escuto o barulho de gente querendo entrar. É que eu estava. Não, eu estava. Tá. Problema em outra turma. Tá. Então vamos lá, pessoal. Então veja o seguinte: esse documento da ASHRAE diz o seguinte, que os imunologistas têm deixado claro que não é bom para a sobrevivência dos micro-organismos as umidades baixas e as umidades altas. Até eles falam que o vapor no ambiente interno, ou seja, aquela umidade intermediária, ajuda a diminuir as infecções, desde que tenha uma boa projeto. Tomar cuidado. Quando eu falo controle de umidade, não quer dizer, com todo respeito, colocar uma resistência de imersão num local lá e jogar um monte de fungos para as pessoas. Sistemas de qualidade e dimensionamento preciso de controle de umidade. Tá? Aqui é um documento da ASHRAE, tá aqui, ó, é mais um documento da ASHRAE, onde você tem a questão da umidade e a questão da proliferação de bactérias, vírus e micoses, né? Aí você pode ver que o controle de umidade, ele é importante para até melhorar nosso pulmão. Eu até digo o seguinte, dou uma sugestão, como um professor advisor da ASHRAE, uma sugestão carinhosa para vocês. Eu estou querendo escrever um artigo sobre a diferença entre conforto do humano, que a gente tem o índice de PMV, os estudos de Fanger maravilhosos, que é o conforto do humano, para o conforto para o humano. É diferente o conforto do humano para o humano. Pode até ser que no índice PMV a umidade tenha uma influência muito efêmera, ou seja, não tem tanta importância assim. Mas será que para a saúde da pessoa não é diferente? Ou, por exemplo, a temperatura que a pessoa está extremamente confortável. Legal. Mas será que um pouquinho de trabalho da pessoa que faça com que ele tenha um pouquinho mais de metabolismo não vai, de repente, ajudar a economizar energia e, de repente, fazer uma reflexão? Ou seja, por que não repensar sobre a questão do conforto do humano e o conforto para o humano? Que são coisas diferentes. Nem tudo que é bom para o humano significa que é bom para o humano, como um líder, né? Um líder, às vezes, ele tem que fazer coisas que parece que é ruim para a população, mas que vai ajudar ela a crescer depois.
Então, eu faço esse desafio. Se alguém tiver interesse, de poder no futuro escrever um artigo, de repente a Ashley pode até publicar, né? Se for uma coisa de boa qualidade, mas que envolva a questão da engenharia e da medicina e repensar em índice, mudando de conforto do humano para o conforto para o humano. Porque a gente sabe que a umidade hoje em dia, o pulmão ressecado não é uma coisa, como diz aqui, resseca as mucosas, baixas defesas naturais, desidrata. Então, a própria Ashley fala que é interessante entre 40% e 60%, mas quando você vai no índice PMV, você vê que a umidade tem uma importância muito pequena. Esse documento não é da Ashley, não é da Reva, é um documento que eu estou desenvolvendo, né? Que é um resumo do que a Reva e a Ashley ensinou, numa figura. Aonde que você tem as partículas, as gotículas pequenas e as gotículas grandes. Aqui você tem o tempo de exposição das gotículas pequenas e das gotículas grandes. Você tem o destino, né? O destino de uma gotícula pequena é o retorno do ar-condicionado, não tenho que discutir. O destino no ambiente climatizado, né, gente? Por favor, né? De uma gotícula grande é a superfície. Aqui você tem as soluções que não são de ar-condicionado e as soluções de ar-condicionado, que seria lâmpada UVC, renovação de ar, melhor filtragem, exaustão dos banheiros. Aqui você tem, na gotícula pequena, distância social, máscara, limpar superfícies e as soluções de ar-condicionado para a gotícula grande. Isso é interessante. Se a gotícula grande vai para baixo, isso eu estou falando por mim, não pela Ashley. Se a gotícula grande cair para baixo, se estivesse o retorno embaixo e logo no retorno um sistema de UVC ou ionização, você poderia mudar a trajetória, ajudar, não estou falando de resolver 100%, mas mudar a trajetória. Não é à toa que sala limpa, a gente faz muitas vezes o retorno por baixo. Então a gente vai ter que rethink the design. Nós vamos ter que repensar os projetos e, de repente, a gente começar a pensar por que eu tenho que pôr o retorno em cima, sabendo que as gotículas pequenas vão para cima, aí eu pego essas gotículas pequenas, mando para o retorno do ar-condicionado e daí insuflo na zona de ocupação. Se eu posso, de repente, repensar as soluções minhas no projeto de ar-condicionado. Agora, o próximo item, a palavra certa é agradecimento a Ashley. Se eu pudesse dar um abraço na Ashley, eu dava agora. Que é o seguinte, aqui você tem, claro que isso aqui é uma sala cirúrgica, que também está constando no documento da Ashley, onde tanto sala cirúrgica quanto sala de UTI, pela regra, ICUs, no documento da Ashley, você tem a questão da pressão positiva. Obviamente, você vai entubar uma pessoa, você vai querer uma pressão positiva. A Ashley mandou um documento desenhado na mão. Desenhado na mão. Você veja que importância desse documento da Ashley. Nesse documento da Ashley, que é o COVID-170 Guidance, ele falou o seguinte: as salas precisam mudar de pressão positiva para negativa. Isso aí está corroborando com a revista da Brava, que saiu agora, tem uma reportagem sobre isso. Está corroborando com a Reva também falou isso. Mas a Ashley, nossa, que documento maravilhoso que a Ashley fez. Ela falou o seguinte, pega a sala, passa por uma unidade de filtro EPA e joga o ar para fora. Aí o dono do hospital fala, não tenho dinheiro para isso. Aí a Ashley fala, essa é a melhor opção. Mas tudo bem, na pior das hipóteses, pega e joga o ar para fora. Por quê? Porque você tem pressuposto que tem muito mais contaminação lá dentro do que lá fora. Não é uma opção perfeita, mas uma situação emergencial, né? Aí ele falou, não, eu não tenho como jogar para fora. Tá bom, pega, passa pelo retorno e devolve na sala. Aí a pessoa fala, mas eu não tenho ar-condicionado. Você não tem ar-condicionado? Tá bom. Pega o ar, passa pelo filtro EPA e manda para o corredor.
Aí ele fala, mas eu não tenho como mandar para o corredor. Tá bom, então pega o filtro EPA e fica recirculando. Ou seja, a ASH não tem desculpa para melhorar a qualidade do ar numa sala da UTI. Assim que eu recebi o documento da ASH, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu fiz um vídeo no Facebook, até o Thiago me ajudou a fazer, e esse vídeo no Facebook viralizou. Eu fui num hospital, não vou dizer o nome, e falei, era para ver uma outra coisa, e daí estava o diretor do hospital e falou, olha, gente, você tem que se preocupar com pegar as salas de UTI, e a gente tem que pegar e colocar pressão negativa. E ele pegou e falou, olha, eu vi um vídeo de um cara no Facebook, que um cara me falou, que outro falou, e eu já mudei a pressão das salas da UTI que tem pessoas com Covid para pressão negativa. Eu falei, nossa, eu nem sabia, ele nem sabia que era eu. Eu fiz para hospital público, sem remuneração, eu fiz um projeto para poder ir para a pressão negativa das salas. Eu vou explicar qual que é a lógica. Os hospitais do Brasil, você faz o projeto de design baseado na RDC 50. A RDC 50 é de 2002, que ela cita a NBR 7256, que está sendo reformulada. Na RDC 50, eles estipulam que em torno de 10% das UTIs para doença contagiosa. Ou seja, se eu tenho 10 salas de UTI, uma é de isolamento. Se eu tenho 20 salas de UTI, 2 é de isolamento. O problema é que, nesse momento, por exemplo, eu conheço um hospital que tem 20 salas de UTI, as 20 estão com pessoas de Covid. Então, obviamente que 2 eram apropriadas para isso, mas as outras 18 não. Então, você tem que fazer um rearrange, você tem que rearranjar tudo, você tem que reestruturar tudo para poder ir para a pressão negativa nessas outras salas. Uma coisa importante para quem trabalha com refrigeração e ar-condicionado é lembrar da importância de IPIs. Ou seja, não adianta a gente ficar falando bonito. Eu mesmo tive um colaborador que foi entrar numa sala de Covid recentemente, e é luva, óculos, shield, máscara adequada, ou seja, avental, a pessoa precisa se preocupar muito com, é filtro EPA para lá, filtro EPA para cá, unidade de descontaminação para lá, unidade de descontaminação para cá. Cuidado! As unidades de descontaminação, normalmente um filtro EPA, ele está preparado para trabalhar com vários pré-filtros num ambiente já limpo. Né? Por exemplo, lá um laboratório NB2, você está fazendo exaustão de algo que já trabalha com ar limpo. Você põe uma unidade de descontaminação numa sala de UTI, você está falando de descontaminar um ambiente que não é preparado para ser sala limpa. Então, a saturação desse filtro vai ocorrer muito mais rápido. Ele vai saturar bem rápido, e por isso que os profissionais têm que estar preparados. Senão, justamente, é a pessoa ali na ponta do ar-condicionado que vai pegar o Covid. Então, aqui nós temos a questão das UFCs, Unidade de Informação de Colônia de Fungos e Bactérias, né? E vírus, de acordo com o que você está fazendo, já pensou? Uma grama de fezes é 10 a 11ª. Então, se você não tiver máscara, uma pessoa que espirre, ele contamina 350 metros cúbicos, gente. O tamanho desse auditório que eu estou aqui hoje. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. A minha meta era falar 1 hora, depois abrir para responder perguntas, né? Já dei essa 1 hora de palestra. Queria um feedback de vocês, do que vocês acharam de tudo que falei. Também estou à disposição para responder algumas perguntas dentro do escopo. E queria agradecer a Ashley. Eu perdi a conta de quantas vezes eu falei Ashley durante o decorrer do momento, mas é que eu sou apaixonado pela Ashley. Pessoal, vocês podem abrir o microfone, se eles quiserem. Vocês podem abrir o microfone, fazer uma pergunta, ou via chat, também fazer pergunta. Podem fazer pergunta que quiserem dentro desse assunto, que eu estou à disposição. E também digam se gostaram, né?
A Sara Vasconcelos gostou bastante. A Patrícia de Almeida, que ela é a Patrícia da Escher, também lá que está organizando com a gente esse evento, também gostou bastante. E está aberto ao pessoal, se quiser Está falar. aberto, pessoal, pode fazer pergunta. Vocês podem ver que são aí, o resumo de tudo é o nosso quadro que é UVC, renovação de ar e filtragem, um trabalho muito sério nos banheiros e o controle de umidade. Olha só o que eu fiz. Eu não fiz nada, mas na verdade eu peguei os documentos da Esri, que eu amo os documentos da Esri, com os documentos da Reva e com os documentos da NAFA. Olha só, a Esri é tão boa, que você vê que pela Esri você acha a Reva, e pela Reva você acha a NAFA. Digamos assim, a NAFA é a Associação de Filtragem, a Reva é o equivalente à Esri da Europa, e a Esri que veio com documentos maravilhosos sobre o Covid, que eu fiz um resumo e fiz uma estratégia em cima desse resumo. Alexandre Boque. Opa! Alô? Ótimo! É o Walter. Tudo bom, professor Walter? Acho que Aqui é o Mário. Tá falando? Opa! Tudo bom, Mário? Acho que é o Mário Raia. Tudo bem, boa noite. É o seguinte, Alexandre, eu, na minha especialização em engenharia ambiental, eu escrevi uma monografia sobre qualidade do ar em centro cirúrgico, né? Uma das coisas que eu penso muito, que projeto de hospital, até para nós no Sul seria muito bom, inclusive, fazer tipo como a gente faz projeto em shopping também, com renovação total de ar, às vezes, aquele controle entálpico, né? Porque às vezes a qualidade do ar de fora está tão boa que você nem precisa, na verdade, climatizar ele, né? Condicionar ele por sistema frigorígeno, né? Uhum. Então, às vezes, eu acho que às vezes teria que haver uma mudança na norma para projetos para hospitais, para ter essa opção também, né? Isso é uma coisa que eu penso muito, né? Uma das coisas que eu vi quando eu fiz a minha monografia no hospital aqui na nossa região, você faz tudo em controle do ar, a asepsia, todo mundo se limpa, lava as mãos, faz toda aquela rotina, mas de repente você vê alguns casos que ocorrem de a pessoa entrar com o carrinho que veio do corredor de uso comum para dentro, trazendo remédios em caixa que veio de dentro de caminhão, essas coisas. E às vezes destrói todo o teu processo ali de higienização do ambiente, né? Uhum. E às vezes o que eu digo que deve haver mais é instrução para todo o pessoal que opera num centro cirúrgico, por exemplo, para se adequar e colaborar com toda essa disponibilidade de equipamentos que tratam o ar, mantém ele puro, se às vezes o pessoal não cuida na sua rotina operacional, né? É isso aí que eu tenho a dizer, então. Até tu conhece bem, eu tenho um determinado hospital aqui em Curitiba, que eu conheço a Casa de Máquinas, não vou dizer qual, né? Mas a Casa de Máquinas tudo podre, tudo quebrado. E uma vez eu estava para visitar um amigo meu, e daí eles fizeram vestir toda aquela roupa arada, tudo, né, para ir lá na sala. Eu falei, minha vontade, se eu falasse para eles que para que tudo isso, né, com o ar-condicionado que eles têm, podia ir de qualquer jeito que estava melhor, né? Mas sim. É bem verdade, a parte de hospitais, o que acontece é que a NBR 7256, ela tem um mínimo na sala cirúrgica de 20% de renovação de ar. Você tem 75 metros cúbicos por hora por metro quadrado de ar total e 18 metros cúbicos por hora por metro quadrado de ar externo. Agora, é muito melhor a qualidade quando você trabalha com 100% de ar externo. Obviamente que você vai ter, principalmente no sul, né? Que você não necessariamente vai ter um aumento de carga térmica com isso. Pega um dia que nem hoje em Curitiba, você já está na temperatura de suplemento. Concordo com a sua colocação, sim. Não consigo botar o mouse. Sim. Valeu, obrigado. De nada. Pode ser daqui rapidinho? Pode. Vamos lá, pessoal. Pode perguntar mais lá. Estamos à disposição. Beleza.
O Walter Lins deu parabéns, né? Gostou da palestra, Walter? A Sara, que eu falei que gostou da palestra, na verdade é o Cian, que é aluno nosso da pós-1. Ah, tá. E tem uma pergunta do Wilson Menacho aqui, que é NBR 7256 de 2005, né? Daí no item 5.2.2 ele fala radiação ultravioleta e agentes químicos são pouco confiáveis, não recomendado o uso. Esse trecho da norma está defasado? Está totalmente defasado. Totalmente defasado, tanto que na revisão da norma não vai ter nada disso, e, sinceramente, com todo respeito, nem na época deveria ter escrito isso. Imagine, com todo respeito, o duro é que nós brasileiros não podemos se menosprezar, né? Mas o que é uma frase escrita na NBR, falando que lâmpada UVC não funciona, e um documento da ASHE para o mundo inteiro falando que funciona, né? Todo respeito a nós brasileiros, mas é totalmente fora de... uma coisa totalmente ultrapassada. O Luiz Otávio falou, excelente essa aula, estou apaixonado por essa pós. Obrigado. Estamos aí, estamos aí. E daí, essa gravação será disponibilizada para você colocar no YouTube depois. Sim, essa palestra vai ficar disponibilizada no YouTube, né? Uhum. E também todo o material, o que vocês precisarem, é só pedir. O Leonardo, o Rafael, o Tércio, todo mundo gostou bastante. E daí o Wilson, mais uma vez, a água de bandeja também ficaria contaminada? O uso de tabletas bacteriológicas ajudaria? Vamos lá, as tabletas bacteriológicas, eu não tenho nada contra elas, mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o nível de cloro é tão alto, que acaba corroendo as bandejas. Aí tem que ver o material da bandeja, para ver se o material da bandeja suporta isso. Mas com a UVC, você não tem subprodutos. A UVC não tem subprodutos. Eu falo tanto de UVC versus ionização, que eu sempre que eu dou palestra, eu tenho tanto amigo meu que vem de ionização que eu tenho medo de falar mal de ionização. Aí eu acabo... eu tenho muito amigo meu vendendo ionização, mas digamos assim, tanto a UVC quanto a ionização, especificamente a UVC, de todo mundo, tem uma coisa da UVC que ninguém tira. Ela não gera subprodutos. Diferente de qualquer outro tipo de tecnologia, por exemplo, a própria tableta, ela vai ter uma influência sobre aquela água. Então, você tem, e assim como a ionização, vai ter subprodutos também. A UVC não tem subprodutos, e essa que é a vantagem. O Walter só falou para depois passar o link para ele do YouTube, depois a gente edita a palestra e coloca. Tá, beleza, então. Pessoal, agradeço as perguntas, a oportunidade, espero que vocês tenham gostado, e você veja que eu vim aqui não para vender produto, alguma coisa, eu acho até diferencial dessa palestra, de te vir aqui especificamente como professor mesmo, para poder falar sobre Covid versus ar-condicionado. Muito obrigado, amo a ASHE e estamos aí.